Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e eu trago relatos sobrenaturais aqui pra vocês todas as terças, quintas e sábados. 2 domingos do mês eu trago algum especial também sobrenatural. E eu ainda não consigo deixar um horário definido dos horários de quando sairão os vídeos, mas serão as terças, quintas e sábados. Semana passada, não, essa semana mesmo, eu tive um imprevisto. Eu tive que repostar o vídeo porque não estava subindo. Tava uma dificuldade para eu subir. Até que por fim eu consegui. E é isso, gente. Se vocês caíram de paraquedas aqui, aproveita, já se inscreve no canal, já deixa o like no comecinho do vídeo, que assim vocês me ajudam a crescer ainda mais aqui. E deixe nos comentários o que vocês gostariam de ver por aqui. Aproveita também, já me segue nas redes sociais, que lá também eu falo quando vai sair vídeo, os dias que vai sair vídeo. Também coloco relatos no Instagram, no TikTok e alguns relatos curtos aqui também no YouTube Shorts. Deixa eu ver aqui, o e-mail também vai ficar aqui na descrição do vídeo, assim como as minhas redes sociais. Gente, eu peço um pouquinho de paciência. Às vezes alguns vídeos ficam com o som um pouquinho mais alto. Outros não dá pra ouvir a música de fundo. Que isso, Guilherme? Voltando aqui, gente. Enfim. Às vezes a música de fundo não dá pra escutar. Eu comprei um outro microfone. Não é um microfone bom ainda. Porque, como vocês sabem, eu ainda não monetizo aqui. Então eu não tenho como investir muito. Eu trabalho fora, eu sou dona de casa, então é muita coisa. Então eu peço um pouquinho de paciência, que aos poucos eu vou melhorando o canal aqui. Mas sem muitas enrolações. Vamos para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o que novamente? Sete Além, gente. Tem muito relato de Sete Além. Então vamos para o primeiro. Será que eu peguei o ônibus certo? Olá, Tuane. Eu me chamo Marcos. Eu sempre acompanho o seu canal e assisti a primeira coletânea de Sete Além. Mas eu nunca imaginei que um dia eu teria algo tão pesado para contar. Isso aconteceu recentemente com ele. Algo que, sinceramente, até hoje eu tento fingir que não aconteceu. Mas aconteceu. E eu sei que foi em Sete Além. Isso aconteceu quando eu estava voltando do trabalho. Já era quase meia-noite. A linha do ônibus já estava quase parando de circular. E eu sabia que provavelmente pegaria o último horário. Quando eu cheguei ao ponto, o lugar estava vazio. Não passava carro, não tinha barulho de gente, apenas silêncio. Aquele silêncio estranho em que a cidade tem em alguns horários. Principalmente no fim da noite, né? Já quase pela madrugada. Depois de uns 5 minutos, o ônibus apareceu. Mas o estranho é que ele não vinha pela direção correta, muito menos pela rua usual da linha que eu pegava. Ele surgiu pela contramão, como se tivesse simplesmente se materializado na pista. O seu letreiro estava apagado. Apenas uma luz fraca iluminava o seu interior. Só que, mesmo assim, eu entrei. Eu não sei porquê, mas eu entrei. A porta abriu num estalo seco, como se estivesse sendo forçada. Quando eu pisei no primeiro degrau, o motorista virou a cabeça devagar. Tão devagar que eu quase achei que ele não fosse humano. Ele me encarou com os olhos extremamente fundos, como buracos negros. Eu perguntei, vai para o centro? Ele apenas fez um sim com a cabeça, mas a sua expressão não mudou. Continuava vazia. Paguei a passagem e comecei a andar pelo corredor. Mas então eu percebi que todos os passageiros estavam errados. Na verdade, eu acho que eu estava errado. A pele deles era muito pálida. Os seus olhos não acompanhavam o movimento. Alguns tinham os braços muito compridos. Outros pareciam franzir o rosto num esforço estranho para me observar, como se não soubessem exatamente como imitar expressões humanas. Sentei rápido e tentei não olhar para ninguém.
Mas aí veio algo pior. Licença, senão eu vou bater cachorro. Barulho, gente. Desculpa, viu? Do fundo, uma mulher murmurou algo. A voz parecia vir debaixo da língua, como se fosse um idioma distorcido. Eu juro que aquilo não era um português. Era estranho, como se fosse falado por alguém com a garganta cheia de água, ou a Tuane fanha. O ônibus acelerou demais e as ruas ficaram irreconhecíveis. As luzes dos postes passavam muito rápido como borrões, e depois nada mais parecia a minha cidade. As construções eram tortas, quase orgânicas. As fachadas dos prédios tinham janelas assimétricas, algumas curvadas para baixo, outras inclinadas como bocas abertas. Voltando aqui, gente. Como eu vou voltar aqui um pouquinho. As construções eram tortas, quase orgânicas. As fachadas dos prédios tinham janelas assimétricas, algumas curvadas para baixo, outras inclinadas como bocas abertas. E lá fora as pessoas estavam paradas na calçada, olhando o ônibus passar. Mas elas não tinham olhos, apenas aqueles buracos pretos fundos. No caso, eu acho que são olhos sim, porque eles não têm esse branco do olho, né? Eles têm só o preto, né? A parte preta. O meu coração disparou, então eu entendi. Eu tinha entrado num ônibus que ia para Sete Além. Então, uma pessoa sentada 2 fileiras à frente virou o rosto devagar demais, quase ali. Parecia uma coruja e me disse com uma voz que não soava muito normal: "Você não devia estar aqui." Eu me levantei na hora, tropeçando e indo até o motorista. E já comecei a falar: "Moço, pode parar agora." Ele virou para mim e pela primeira vez eu vi sua boca. Ele não tinha dentes, apenas uma fissura comprida demais se abrindo até quase a orelha. E ele sussurrou para mim: "Já estamos quase chegando." Foi quando um clarão iluminou tudo. O ônibus freou bruscamente, como se tivesse batido em algo. Eu fui arremessado para a frente. Quando levantei, eu estava novamente na minha avenida, aonde eu pego o ônibus. O ponto em que eu sempre descia para ir para casa. O ônibus já não estava mais ali. Não tinha farol, ruído de motor, nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Desde aquela noite, eu não pego mais ônibus tão tarde. Obrigada, Tuane, por compartilhar meu relato no seu canal. Eu sei que as pessoas aqui gostam bastante das histórias de Sete Além. Mas para mim, até hoje, isso foi o mais perto que eu cheguei do verdadeiro terror. Beijos, muito obrigada por ter me mandado a sua história. Realmente, eu não sei nem como que eu reagiria se eu entrasse num trem desse. Não sei. Vamos para o próximo. Será que eu entrei no hospital certo ou ele mudou de lugar? Boa noite, gente do canal. Boa noite, Tuane. Boa noite. Eu me chamo Fulana e eu sempre tive pavor de hospitais. Mas depois do que aconteceu comigo, hoje eu tenho medo do que existe entre um lugar e outro. Em 2020, eu acompanhei minha avó para uma consulta de rotina. Era uma manhã normal. Céu limpo, movimento tranquilo. O hospital em si era antigo, mas nada demais. Porém, quando eu estava no corredor, esperando a minha avó sair do consultório, resolvi ir ao banheiro. Precisei, né? E foi aí que tudo começou. Eu já conhecia aquele corredor. O banheiro ficava logo após o bebedouro. Mas quando virei à direita, percebi que o corredor estava mais comprido. Muito mais, mas as luzes pareciam mais fracas e as portas estavam diferentes. As placas tinham símbolos estranhos, como se fossem letras que eu não reconhecia.
Eu estava prestes a voltar quando ouvi alguém lá no fundo chamar: "Moça!" Aquela voz arrastada, como um pedido de socorro. Meu instinto dizia para não ir, mas alguma coisa me puxava, como uma curiosidade doentia. Eu caminhei devagar, e quanto mais avançava, mais o ar ficava pesado, estranho. E começou a subir um cheiro de mofo. Então, eu vi uma porta entreaberta. Dentro dela, uma mulher estava deitada na maca. A pele era azulada, os olhos fundos. Ela esticou o braço para mim, e os dedos dela eram longos. "Você não pertence a esse lado", ela me disse. E quando eu senti aquele calafrio, recuei. E quando olhei para trás, o corredor tinha mudado novamente. As paredes agora eram feitas de um material cinza, quase orgânico. As luzes piscavam sem parar, e havia alguns ruídos. Passos, murmúrios e algo arranhando as paredes. Eu estava em Sete Além, não havia dúvidas. Eu corri o mais rápido que pude. Cada porta que eu passava mostrava algumas cenas impossíveis. Pacientes com aqueles olhos estranhos. Os enfermeiros pareciam que tinham mais de 2 braços. E corpos abertos que ainda se mexiam. Eu gritava por ajuda, mas a sensação que eu tinha era que aquele corredor se estendia para sempre. Até que no fim eu vi uma porta diferente, branca, iluminada, com um símbolo comum de saída. Eu abri com força e fui arremessada para fora. Eu caí no chão frio do hospital, no hospital real da nossa realidade. A minha avó estava ali, pálida. "Larissa, você sumiu. Eu procurei você por quase 40 minutos. Para mim, tinha sido menos de 5 minutos. E a minha avó me disse que eu fiquei quase 40 minutos desaparecida. Realmente eu fui parar em Sete Além ou alguma outra dimensão paralela? Obrigada, Tuane, por compartilhar no meu relato. Talvez outras pessoas que passaram por isso entendam melhor porque eu não sei exatamente onde estive. Mas sei que não era o nosso mundo. Beijos, Larissa. Muito obrigada por ter me mandado o seu relato. Olha, eu não sei se é Sete Além ou se existe outra realidade paralela. Eu vou te ser bem sincera. Gente, desculpa. Eu tô realmente muito fanha. Eu vou ler só mais 2 relatos, porque eu acho que vocês não merecem ficar aqui me escutando, puxando o nariz e tossindo. Aí eu volto um outro dia e continuo, porque tem muito relato de Sete Além. O próximo relato se chama "Era um pedido de ajuda?" Tuane, eu me chamo Jonas e o meu relato aconteceu há 2 anos. Um dos mais marcantes da minha vida. Porque até hoje eu não sei se ajudei alguém ou algo. Eu estava caminhando sozinho para casa, quase 1h da manhã, depois de visitar um amigo. A rua era deserta e a iluminação fraca. Quando eu passei por uma esquina, escutei alguém chorando. Um choro tão pesado, tão desesperado, que parecia vir de dentro da alma. Segui o som até encontrar um menino sentado na calçada. Ele parecia ter uns 10 anos, magro, com roupas antigas, como de outra época. O rosto dele estava escondido nas mãos. Eu cheguei perto e perguntei: "Ei, você está bem? Onde estão seus pais?" Então ele me olhou, e o seu olhar era profundamente triste, mas vazio, como se refletisse um lugar onde não havia esperança. "Você pode me ajudar a voltar para casa?" Ele me disse. "Eu não sei como sair daqui." Eu perguntei onde ele morava. Ele respondeu devagar e apontou para uma rua que não existia ali. Era como se um enorme breu ocupasse aquele espaço. Um corredor de escuridão absoluta, onde nada era visível. Mesmo assim, ele entrou.
e por algum motivo eu fui atrás. Quanto mais caminhávamos, mais eu percebia que as ruas estavam diferentes. As casas estavam tortas, com janelas minúsculas e portas enormes. O céu era de um cinza doentio, como se estivesse coberto por fumaça. Ficou claro. Eu acredito que estávamos indo para Sete Além. E ele parou. É aqui. Diante de uma porta estreita demais para qualquer ser humano. E ainda o questionei. Você tem certeza? Ele sorriu, mas o sorriso dele era torto, como se não soubesse exatamente como fazer aquilo. Obrigado por me trazer de volta, foi o que ele disse. E então, antes que eu pudesse responder, ele entrou na casa e a porta se fechou sozinha, com um estrondo seco. Quando eu virei para voltar, a rua real estava novamente atrás de mim, como se eu tivesse dado um passo para fora de um pesadelo. Até hoje eu não sei se eu ajudei uma criança perdida ou se guiei uma criatura de Sete Além de volta, para onde ela realmente pertencia. Pode ser. Obrigado, Tuane, por contar o meu relato. Talvez alguém saiba realmente aquilo que eu não entendo. Beijos, obrigada. Gente, quem fala muito sobre Sete Além é o Luciano Milici. Ele até conta como foi a experiência dele, né? Vamos para o próximo relato e acredito que seja o último. A rua que só aparece de madrugada. Olá, Tuane e pessoal do canal. Eu me chamo Paula Ferraz, pode ler o meu nome tranquila, porque não tem local nem nada. É só história mesmo. O meu relato aconteceu há pouco mais de 2 anos, quando eu ainda trabalhava como motogirl. Eu fazia entregas tarde da noite e, por trabalhar sozinha, sempre fui muito atenta aos caminhos, mas nada me preparou para o que encontrei naquela madrugada. Eu estava indo deixar uma encomenda no centro. Era um trajeto que eu fazia quase todo dia, e eu conhecia cada rua dali. Só que, naquela noite, quando virei à esquerda na rua Timbiras, havia uma rua nova logo depois. Assim, do nada. Uma rua estreita, torta, com casas juntas demais, todas com janelas escurecidas. Eu nunca tinha visto aquela rua na vida. Eu parei a moto e olhei o GPS. Só que o GPS bugou. Não aparecia no mapa, nada. Não tinha placa. E mesmo assim, ela estava ali, diante de mim. Quando eu estava prestes a dar meia volta, escutei algo. Uma criança rindo, uma risadinha fina, ecoada, que parecia vir de dentro de uma lata. Sabe aqueles tambor? Sei. Era uma risada que não tinha alegria, mas parecia mecânica. Eu não sei, quer dizer uma risada mecânica. Mas tá bom. Vamos lá. Ai, que sono. A rua inteira ficou silenciosa depois disso. Então eu vi, no final da rua, uma menina parada no meio da calçada, com um vestido branco sujo. E o seu rosto era normal, porém os seus olhos eram negros. Não era que ela estivesse de costa, não. Ela estava de frente para mim. Mas a pele dela era muito amarela e você não conseguia enxergar os olhos. Mesmo assim, eu sentia que ela estava me observando, como se soubesse que eu tinha percebido tudo. De repente, todas as luzes da rua se apagaram ao mesmo tempo.
e a menina começou a caminhar lentamente na minha direção, com passos longos demais, num ritmo estranho. Eu tentei ligar a moto, só que a moto não pegava. Por um segundo, eu juro que eu pensei em abandonar tudo e correr, quando finalmente a minha moto ligou. Essa menina já estava a poucos metros de mim. Foi então que ela levantou algo na mão. Era a minha própria placa da moto. Eu não sei como ela tinha aquilo, mas ela estava segurando como se quisesse me devolver. Eu arranquei com tudo e quando olhei pelo retrovisor, aquela rua já não estava mais ali. A rua Timbiras voltou a ser a rua normal de sempre. Até hoje eu não sei que lugar era aquele, mas eu sei que ela não era desse mundo. Se era Sete Além se abrindo por um segundo só para mim, não sei dizer. Mas eu estive numa realidade diferente. Tuane, obrigado por me deixar contar a sua história. Foi a primeira vez que eu consegui falar isso para alguém. Obrigada, viu? Beijos. E espero que você tenha ficado bem, porque não é fácil encontrar Sete Além, não. Cachorros. Vou ler mais um. E esse é o último da noite, tá, gente? De onde saiu aquela voz? Olá, galera do canal. Boa noite, Tuane. Eu me chamo Ricardo. Meu relato... o nome tá trocado, viu, gente? Meu relato aconteceu no prédio onde eu moro. E eu juro que não tem como ter sido algo comum. Porque nada do que aconteceu naquela noite faz sentido na nossa realidade. Eu cheguei do trabalho por volta das 23h40. O porteiro sempre dormia cedo. Então, eu me identificava pelo interfone para ele liberar a porta. Só que nesse dia, quando apertei o botão, ouvi uma voz completamente estranha responder. Eu já estava te esperando. A voz era oca, grave demais, como se estivesse falando de dentro de um tubo. Não era o porteiro de sempre. Não era ninguém que eu reconhecesse. Eu perguntei, quem é? E a resposta veio me desafiando. Venha ver. Na hora, eu fiquei paralisado. Olhei pela porta de vidro e reparei que o hall de entrada estava diferente, muito diferente. A iluminação estava amarela. Parecia que tinha velas. As paredes estavam mais estreitas e haviam pessoas paradas no hall e todas elas me olhando. Mas ninguém que eu conheço do meu prédio estava ali naquela hora. E aquelas pessoas, brancas demais, com aqueles olhos negros, completamente negros. Então a voz falou novamente no interfone. Por que você demorou? Eu dei um pulo e virei para trás, mas não havia ninguém atrás de mim. Mesmo assim, eu sentia como se tivesse alguém falando perto do meu pescoço. Sem pensar, eu corri até a rua. Quando olhei novamente para o hall, tudo estava normal. Iluminado, limpo e vazio. O porteiro apareceu segundos depois, assustado, perguntando por que eu havia saído correndo. Mas a parte que mais me assusta até hoje é que no outro dia, quando eu verifiquei a câmera que fica de frente para o interfone, o vídeo mostrava eu falando com alguém que não existia. E atrás de mim havia uma sombra enorme, alta, parada, a poucos centímetros da minha nuca. O que era aquilo? Não faço ideia. Mas acredito que não era humanos da nossa realidade. Tuane, esse é o meu relato. Espero que ninguém passe por algo parecido. Mas se alguém já tiver passado, deixe nos comentários que eu vou ler todos. Pode deixar. Beijos. Muito obrigada por contar a sua história. Caramba!
dentro do próprio apartamento, do próprio prédio. Mas é assim mesmo. Gente, eu vou ficando por aqui. A minha voz ainda não tá muito boa para ficar falando, mas eu acredito que terça-feira que vem eu vou estar zerada, se Deus quiser. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e fui!